Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de qualquer linha de tempo e espaço que você esteja acessando essa aula. Hoje a gente vai entrar em uma outra parte, uma outra, vamos dizer assim, uma outra faceta do ancoramento, né? Na aula 7. Seria que eles me passaram ainda há pouco, que seria a importância da alegria no ancoramento. Não só da alegria, mas também a importância dessas duas frequências, vamos dizer assim, da intenção do ancoramento com a frequência da alegria para a materialização. E aí eu vou falar com vocês que tem tudo a ver do que eu vivi ontem e hoje, que, como vocês sabem, os processos são meio rápidos. Ai, que o pessoal sempre fala, ai, que maravilhoso vibrar alto, vibrar rápido. Porque quando a gente vibra mais alto, quer dizer que as células vibram mais rápido, né? Tipo assim, a gente já falou lá no início, na primeiro, se você não fez o primeiro módulo, você está fazendo esse segundo, eu vou dar uma pincelada aqui do que a gente tratou, que é a vibração é afetada pela frequência e que vai mudar a matéria. Ou seja, para mudar a matéria, tem que mudar a frequência. Qual a frequência? De tudo. De tudo que você recebe de vibração, de pessoas, de música, de sons, de palavras, dos pensamentos. Então, qual a frequência? Qual a frequência que você vai na academia? Quanto mais vezes você vai à academia, né, mais você vai afetar no trabalho orgânico, vamos dizer assim, mais as tuas células, né, os teus átomos vão mudar ali, a vibração, que aí elas vibram, e aí vai mudar o teu corpo, certo? Então, quanto a frequência vem, por isso que agora a gente está vendo muita coisa das frequências, já estão liberando as frequências que curam câncer, né? Já estão passando muita coisa quanto a isso, que já tem. Isso já é falado há muito tempo, só que as pessoas não tinham base, vamos dizer assim, não mostravam tantos experimentos como mostram agora, que nem podia, que eles eram ridicularizados, né, os médicos. Mas agora estou mostrando as frequências, e na verdade tem várias frequências para todo tipo de câncer, que aí ele vai dissolvendo mesmo. Eu queria postar até, eu queria fazer um vídeo ver se achava em português, do Greg Brandon, que era, acho que da China, acho que é em Beijing, Pequim, né, Beijing, na época de 70, se eu não me engano, se eu muito me engano, no final de 70, início de 80, um vídeo mostrando um câncer sendo destruído ao vivo em menos de 3 minutos, acho que foi 2 minutos e 42 segundos, se eu não me engano. E a única coisa que era usada era a frequência da voz de 3 enfermeiros. Uhum. Eles só ficavam. E a moça estava acordada, a senhora que estava com, acho que câncer, acho que se eu não me engano, era no útero. Ela estava. Não era útero, estômago. Ela estava acordada, e eles pegaram a telinha lá, né? Porque estavam filmando, antigamente, como a gente vai filmar, às vezes, a tela do computador, ficava aquelas linhas assim. E aí eles congelaram a imagem do câncer lá, que era uma bola, né? E aí eles falavam uma coisa, ixá, ixá, ixá. E aquilo significava, já está feito, já está feito. Mas com a frequência de dar certeza. Eu sei que já está feito, já foi feito, já está curado. E ficaram repetindo, repetindo, repetindo rápido. E ali, mostrando em tempo real, o negócio diminuindo, 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 até sumir. E a moça acordada olhando para a tela. Isso, a voz de 3 pessoas. Conscientes, obviamente, né? E não adianta só também, né, não ter magnetismo na voz. Então, assim, como eu sempre escutava na minha mente, e vamos dizer, uma parte da minha alma sempre me botava na mente que a música é o remédio do futuro. O som é o remédio do futuro. A música é o remédio do futuro. E sempre vinha isso na minha cabeça. E ela sempre se comunicou comigo desde meus 15, 16 anos de idade, 14, na verdade, quando as músicas que eu gostava em inglês, né? E às vezes eu não entendia o que estava sendo falado, quando eu traduzia, era uma frase para eu entrar naquilo, né? E músicas de pop mesmo, assim, de Depeche Mode, essas coisas assim, não era nada de mantras, nada, eu só escutava, eu gostava de rock. Então, assim, a gente tomar cuidado realmente com o que a gente coloca para nós, não só no nosso corpo, mas na nossa energia. A gente não come somente com a boca, a gente come com os olhos, com os ouvidos, com as mãos, né? Com a pele. A gente sabe disso. E isso é muito importante. Então, a frequência que eu recebo vai alterar o aceleramento, o funcionamento dos meus átomos. Quanto mais rápido, ó, né, vai voar. Então, você aumenta a vibração. Mais rápido ele vibra,
Então, o átomo vai mudar o formato da célula, que toda célula vai mudar o formato dos órgãos, que muda o formato do corpo, vamos dizer assim, para a gente entender, tá? O efeito cascata que acontece. E por quê? Porque quando eu escutei, pessoal, o átomo, ele some aqui, aparece ali, que eles estão fazendo já teletransportação, né, de algumas partículas, etc. Se elas são microscópicas e elas são só energia que aparece aqui e lá, nananã, como partícula, por que que nós, que somos formados dessas partículas subatômicas, né, que nós somos formados de átomos, como diz o Hélio Couto, o tijolinho da realidade, os tijolinhos da realidade, por que que a gente não aparece aqui, só aqui aparece ali, né? Vamos pensar assim, vamos pensar com, né, o pé no chão. E aí eu comecei a jogar essa pergunta uma época, e me mostraram uma célula, vamos dizer assim, né, um átomo, estava todo sujo, estava cheio de informação que não precisa, como vocês estão querendo me mostrar. Quanto mais você limpa, mais leve você vai ficando e mais apta você vai ter a fazer as coisas. Aí eu entendi agora que quanto mais você tira esse lixo, esses bloqueios, mais a gente tem a capacidade de ativar os nossos potenciais de tudo que a gente é. Então, o ancoramento nesse momento, antigamente, como eu falei para vocês no início, quando eu ancorava, eu me sentia mais firme, mais, né, pé no chão, quase mais densa, vamos dizer assim, né, mais estável. Só que agora a mãe já está vibrando numa quinta densidade, com uma consciência mais adiantada. Então, quando a gente ancora, a gente está ficando também nessa frequência. Então, não tem mais para onde correr. A gente agora, vamos dizer assim, é desperta ou desperta. E quem não tem a consciência que isso é um, é um sintoma do despertar, essa sensação na cabeça, etc., vai achar que está doente. Como eu vejo aqui na Suíça, muitos achando que estão doentes, vão a médico, não tem nada. Ou então fica achando, eu estou dormente, tudo dormente, como eu sempre sinto agora, tudo dormente. Aí você vai a médico e fala, então é problema de circulação. Tem que fazer uma cirurgia que pode ser um problema no nervo. Sei que não é. Porque eu já venho sentindo isso, é progressivo e há muito tempo. Só que tem muitas pessoas que são mais sensíveis e começam a sentir meio que de uma hora para outra. E elas estão achando que estão doentes. Então, assim, se a gente não tiver claro agora do processo do planeta, do processo das nossas sensações corpóreas, né? Porque antes a gente só sentia meio assim, quando a gente conectava, vamos dizer assim, com umas frequências estelares, sentia aquela coisa toda. Agora não precisa. É só você ficar aqui, no nosso lindo planetinha, que você já vai começar também a acelerar, vamos dizer assim, os seus átomos, os seus prótons, os seus elétrons, já vai tudo começar a ter uma movimentação diferente. Então, quanto mais, isso é lindo, né? A pessoa falava, é bom, vibra mais rápido, vibra alto. E aí? Sim e não. Por quê? Quando você acelera, que você aumenta a frequência, tem que estar bem resolvido. Por quê? É como se aquela célula vai começar a chacoalhar. Ela vai vibrar mais rápido, né? Ela vai só... O que tiver ali dentro vai vibrar mais rápido também. Vai chacoalhar. Se tiver mais lixo, mais coisa para limpar, vai fazer mais barulho para ser visto. Então, para mim, assim, os processos, assim, na minha vida toda sempre foi muito acelerado. E eu falei para vocês, eu nasci nervosa. Era meu natural ser nervosa. Depois eu me tornei muito ansiosa devido a esse nervoso, né? Isso se transformou numa ansiedade muito grande. Então, agora eu compreendo, mas eu não compreendia. E eu sei também que, tipo, para mim, era um relacionamento de 1 mês, 2 meses, para mim era como se eu tivesse tido 2 anos, 4 anos, uma vida já com aquela pessoa. Porque na minha cabeça era como se eu pulasse o tempo todo lá na frente e voltasse. Tipo assim, a pessoa faz uma coisa, eu já sabia que lá daqui a 5, 10 anos aquele negócio ia progredir, não ia dar certo, se eu não trabalhasse naquele momento ali. Ou então tem coisas que tem padrões que as pessoas têm, que elas não querem mudar, porque é direito delas, né? Tem gente que tem síndrome de Gabriela, e eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. Você vê que tem certas pessoas que não têm aquela vontade, você vê as pessoas falando, eu quero melhorar. Não, traz essa terapia, eu vou melhorar. Não, eu quero trabalhar esse mês agora. Porque tem aquela coisa de urgência, porque a alma está assim, vamos, porque tem que ser nessa vida. Vamos, que a gente já está há muito tempo aqui, vamos embora. Então, tem muita gente assim. A galera, geralmente, que vem até mim é assim. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que falam, não, agora eu não estou conseguindo com isso, agora não. Porque cada um sabe do seu processo, sabe como é que está dentro de si, sabe como é que o corpo reage. E está tudo bem também.
né? Fala assim, não, agora eu não estou dando conta disso, eu estou acontecendo um monte de coisa na minha vida, ainda vai vir mais coisa dentro de mim, tem gente que tem medo de pirar, que realmente a gente fica, às vezes, né, um passinho lá de ficar meio doidinho do centro. Então, assim, a gente saber também o que a gente pode dar para não dar um passo maior que a perna. Não, às vezes não vai dar nada. Você faz uma terapia que vai ver um monte de coisa, mas se você não fizer nada, não vai acontecer nada, ou seja, dinheiro jogado fora. Então é bom a gente ter essa clareza, né? Que agora tem milhões de terapias, várias possibilidades. A gente sempre vai atrair aquela que pode fazer alguma coisa realmente para a gente. Ah, como eu. Fiz fazer terapia assim, acho que não adiantou nada. Sempre adianta. Mesmo aquela meia boca, assim, que você acha assim, acho que não adiantou muita coisa. Tipo assim, tô falando na primeira vez, tá? No primeiro contato com aquela terapia. No fim, depois você vai ver que sempre a gente vai ser um resultado de tudo aquilo junto, que aquela de repente preparou para uma outra, né? Então, assim, agora eu tô, tipo, como eu já fiz muita coisa durante muito tempo, agora eu tô mais espaçada, não faço mais tanta terapia quanto eu fazia. Desculpa, não toda semana ou todo mês. Eu vejo que tem. Porque, assim, quanto mais a gente vai limpando as camadas, vão ficando sempre resquícios que, para poder ver aquilo, tem que pessoas ter passado por um processo e pessoas que têm acesso àquela informação, que é um pouco mais escondida, vamos dizer assim, um pouco mais ou sutil ou está mais escondida. Não é sutil porque é leve, não, porque é uma coisa mais complicada de ser vista, entende? Então, assim, eu vejo pessoas que eu vejo aquela ali, eu acho que vai ter, vem na intuição, aquela ali vai ter capacidade de enxergar alguma coisa que eu não estou enxergando, que outras pessoas não conseguiram ver. Né? Porque você tem pessoas que limpam mais a superfície. Por quê? O processo dela está mais na superfície. A pessoa teve um processo mais denso lá no fundo do poço. Então, aquela vai ter condições de enxergar a gente lá, as coisas que estão lá no fundo do nosso poço também, porque ela teve essa experiência, né? Então, cada um vai ter uma experiência e vai conseguir ver na gente uma parte de alguma coisa, né? Por ressonância. Então, assim, agora eu já presto mais atenção, assim, eu acho que aquela ali pode, de repente, ver. Porque quando eu comecei a fazer muita coisa, depois fui me melhorando, na verdade, né? Como ser humano. E aí tinha pessoas que faziam leituras e falavam, ai, meu Deus, quem dera, se fosse 100 pessoas, 10 pessoas, 10% assim, então assim, nananana. Não era o que eu queria ouvir. Eu não quero que... Eu sei que às vezes pode ser muito elogio, mas para mim isso é pro ego. E não é isso que eu quero ver. Entende? É isso que ela está conseguindo acessar, porque naquele momento ela está vendo aquilo ali. A vida é muito linda, tudo está legal, mas eu quero, entendeu? Só fala, tem gente que fala assim, fica com medo de falar, ai, porque tem um negócio aqui que eu achei. Não, é isso que eu quero que ache. É isso que está escondido. E a gente sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter. Então, nesse momento, nos ancoramentos que a gente está fazendo, nessa consciência que a gente tem de entrar na Terra, o que é entrar na Terra? É ir no seu profundo. Então, a visão desse ancoramento que a gente já falou tanto, né, que do coração, de ancorar, de parar, de trazer, de ir, mas, na verdade, agora, as raízes, a gente vai passar agora, esse mês, essas primeiras aulas aqui desse mês de julho, a gente está hoje em dia 23 de julho de 2025, até semana que vem, que é o último dia, né, acho que é dia 30, que é quarta-feira, até a próxima aula, vai ser chuchu, mel na chupeta. A gente vai ficar conversando. No próximo bloco, vamos dizer assim, a gente vai começar mais a conectar com os seres e dentro de si. Aí a gente fiz um trabalho mais... Então, a gente está agora no entendimento, aqui está no mental, e aí a gente vai entrar no celular, na próxima fase, tá? Porque eu pensei que era para começar hoje, e falaram, não, hoje você vai falar sobre isso, porque isso vai afetar também no humor das pessoas. Por que é humor? Né? Que humor falam que é um úmido. Outro dia eu estava estudando sobre isso, eu tenho que ver, porque não tem nada a ver com humor, não tem a ver com o úmido, não tem a ver com o humus. O humor é sobre a umidade do corpo, exato, porque antigamente eles viam as nossas emoções devido à umidade que tinha dentro do nosso corpo. Aí daí que veio a palavra, né, do humor. Então, assim, a gente vai entrar nas nossas raízes. Nós vamos entrar cada vez mais em nós, para a gente ancorar realmente o que nós somos e não o que nós achamos que somos. Não é para ancorar para assim, é para eu ter menos que eu era assim, tá? Eu não quero ficar tão acevadinha, eu vou ancorar, né? Para ficar mais aqui. É mais profundo do que isso. Então, a gente entender todo esse mecanismo de quando a gente entra nas raízes.
E tudo que ele causa em nós aqui na terceira dimensão. Espiritualidade é lindo, esse blá, blá, blá aqui é muito legal a gente trocar ideia. Mas o que eu sempre vi na minha vida e sempre falo, o que adianta espiritualidade se a gente está vivendo na terceira dimensão ainda, o nosso corpo está ainda material, está se utilizando, mas é um processo, não é do dia para a noite. Você não vai ver a criança de 2 anos crescendo numa altura de 5 anos de um dia para a noite. É um processo. A gente ainda tem uma matéria, como diz o marido Maria de Stefano, se você está sentindo dor em algum lugar, você ainda está com o corpo na terceira dimensão. A sua consciência, as células já estão começando a vibrar, tipo, as células já vibram em quarta, e a sua consciência está indo, vamos dizer assim, buscando, tipo, uma quinta compreensão, né? Uma quinta densidade, que já é uma outra história. A gente tem que entender primeiro a quarta, que é a quebra do tempo e espaço, né? O tempo do não tempo. A gente está entrando nisso. E até eu sei que, pelo que eu estou vendo agora, que eu vi o professor Joel falando, que é alquimista, que ele está fazendo agora os florais com cogumelos, né? O cogumelo é essa abertura de portas, ou seja, essa quebra do tempo e do não tempo. A quebra dessa ilusão que a gente criou chamada tempo. Então, assim, a gente está cada vez mais tendo essa consciência, que é o que a gente tem nos sonhos, né? Às vezes você tem um sonho que pensa que passou 1, 2, 3 dias, um sonho é aquela coisa que a gente tem ali, que é segundos, às vezes minutos, que a gente acha que foi a noite inteira, né? Aqui em casa, como diz a J. Costa, que é a casa dos sonhos, você acorda, você fechou o olho um pouquinho, abriu depois de 10 minutos, parece que você dormiu, sonhou a noite inteira. Então, são muitas realidades que a gente está começando a acessar agora. Então, hoje, que eles me passaram humor, né? Vamos lá. Ontem eu tive uma situação na minha vida assim, né? Não sei se de repente para vocês ajuda, porque de repente eu falando, vocês veem, aconteceu comigo também. Que acontece muita coisa na nossa vida, do nosso dia, que a gente não atina, a gente não presta atenção, porque só aconteceu. E a gente foi uma coisa, não, a gente observar tudo. Ficar aquela coisa meio de filósofo chato, de botequim, observa tudo. Então, criou uma situação na minha vida aqui, porque eu estou na Suíça nesse momento, ainda, né, fazendo a transição para o Brasil. Aí eu entrei para o seguro-desemprego, aí tem o pagamento de seguro-desemprego, que no primeiro mês paga atrasado, e eu estava com dinheiro para receber das minhas férias, que resolveram pagar como se eu estivesse na folha de pagamento, um mês depois, ao invés de uma semana depois. E aí, e descontaram muito, e aí eu estou no processo de achar uma terra no Brasil, de ter que dar uma entrada. Então, assim, tudo enrolou de um jeito, sabe? Que eu falei assim, nossa, vai bater o dinheiro na conta, o cartão de crédito bate primeiro, vai comer o dinheiro do todo lá, até bater o outro, e não vai dar tempo, né? Do outro bater até o aluguel bater. E aí eu fiquei, tipo assim, e agora? Né? Porque descapitalizou a poupança, tantas coisas fazendo, bababá, emergências que aconteceram dentais ainda, de dente, sabe? Que não sei se é muito caro. E aí, tipo, um canal aqui custou mais ou menos 20 mil reais. Então, assim, e aí aconteceu toda aquela situação que já aconteceu na minha vida umas 3 vezes, se eu não me engano, enquanto eu estou sozinha aqui desde 2016. E aconteceu aquilo tudo, e aí me fez tomar uma decisão. E no meio do olho do furacão, alguém fala, você vai querer comprar essa terra? E aí me veio um cagaço quântico. Me veio um medo, porque eu já estava numa coisa de, não é medo, uma insegurança. É uma pequena insegurança, não chega a ser medo, mas é um frio na barriga, porque é uma decisão para a vida inteira. Né? Que eu tenho que praticamente tomar sozinha, porque o Thomas não fala português, ele vê, mas ele não entende as coisas assim, ele não conhece muito, vamos dizer assim, as áreas do Brasil, como eu tive agora em Minas Gerais, ele não foi. Então, assim, eu comecei a mostrar para ele entender. Eu falei, entra na energia disso aqui agora, que o Thomas tem essa facilidade. Aí ele começou a compreender. E, tipo, você no olho do furacão, respirar fundo. Vamos ver isso aqui com calma? Vamos meditar sobre isso. Entende? E mesmo ontem, dentro daquele olho do furacão, ali no momento que eu comecei a sentir as energias, assim, das minhas emoções, dos meus chakras se agitando um pouco, eu parei tudo. Isso foi muito rápido, tá, gente? Foi questão de minutos, muito rápido, não chegou nem a ser meia hora. Eu comecei a sentir uma atração no meu sistema, porque aqui eu comecei a mexer aqui na energia aqui, eu sei que vai mexer nas minhas glândulas, vai mexer nos meus hormônios, e aí eu vou ter uma alteração física, química, que pode baixar minha frequência, e certas frequências podem me acessar naquele momento. Então, eu não dou bobeira, eu não posso dar bobeira. Eu vim aqui, sentei,
e comecei a alinhar, comecei a transmutar tudo, violeta, 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 violeta. Puxei a energia, comecei a entonar rapidamente, isso não deu nem 5 minutos. Mas uns tons diferentes, e fiquei bem. E nisso, comecei a ouvir coisas engraçadas na internet. Uma música que eu encontrei um canal aí maravilhoso, que pelo jeito tem uns 10 anos, para mim é novidade. Eu e Thomas vimos paródias, umas músicas muito interessantes, muito inteligentes, paródias do Guerra nas Estrelas, essas coisas, e umas músicas muito legais. E a gente começou a entrar nisso, eu e ele. A gente entrou na mesma frequência. E depois passou tudo assim, a gente se abraçou, pediu desculpa, tipo assim, desculpa se eu fui mais energética, mas é que eu preciso fazer isso. Eu não sei parar de chorar, gente, eu não sei. A vida não me deu oportunidade de ser muito, sabe, donzela. Não. Para minha vida, desde os meus 21 anos, desde que foi mais forte, foi quando meu pai foi assassinado, eu tinha em torno de 21, 22 anos, eu tive que fazer tudo. Minha mãe despencou, minha avó despencou, meu avô até, meu tio também na época, e minha irmã era mais nova, eu tive que fazer tudo sozinha, né? Ver corpo e polícia, e em casa, tipo, tudo. Eu tive que, se não fosse eu, não tinha ninguém para fazer. Então, assim, eu fui para situações de emergência. Então, eu nunca tive. Eu fui chorar depois de uma semana, porque eu não podia me dar esse luxo. Porque eu tinha que fazer as coisas. Depois comecei a sustentar a família, ou seja, a gente vai na sobrevivência, catando cavaco e vai botando as pedras em cima das coisas que vão acontecendo. Até um dia, quando eu vim para cá e comecei a fazer as terapias, a gente vai ter que tirar aquela pedra e ver o que está fedendo. Porque aquilo ali que eu deixei, que eu não chorei, que eu não me perdoei, que eu não curei a minha criança por ter achado que meu pai... Porque a criança não entende morte, entende abandono, né? Meu pai foi embora e não voltou. Vocês podem ver filmes agora, já estão falando isso. Eu tenho raiva, eu tô com raiva, eu tenho raiva. Minha mãe ter ido e não voltado, a mãe tinha falecido. Então, tipo assim, é a criança. Então, tem que tirar aquela pedra, de aquilo que a gente botou uma pedra para continuar sobrevivendo, porque a gente tem que continuar a vida, né? Tirar porque vai bloquear muita coisa. A nossa vida não vai travar relacionamento emocional, trabalho, dinheiro, entende? Então, por isso que é importante. E quando a gente entra nas raízes, é isso que a gente vai ver, é isso que a gente vai limpar. Mesmo que você já comece, se você nunca fez isso, vai começar no padrão inconsciente e vai vir para o consciente. É isso que a gente vai começar a fazer. Criança, né? Porque a criança é a base de tudo, é o alicerce da casa. Então, quando veio essa coisa ontem, eu comecei a manter o bom humor. Eu falei, André, não esqueça de manter o bom humor. Por quê? Já está tudo pronto, gente. Tem uma música da Fia que fala sobre isso. Eu estava cantando no carro anteontem, aí me veio aquela música de novo na mente, porque eu troquei o CD do carro. Eu gosto de CD, tá? Eu tenho essa coisa de vinil e CD. E aí eu peguei um CD que eu nem sabia que era dela, que estava no meu porta-CDs, e coloquei, era exatamente aquilo que eu tinha que ouvir. Coincidência, já vi sincronicidade, né? E aí me veio a música da Fia, da gente manter essa frequência, porque ela fala, tá tudo pronto, é só eu me sintonizar, o meu dial, ou seja, eu chegar na frequência que eu quero, para eu acessar aquilo que já está pronto. Na verdade, a gente nem precisa co-criar, a gente não precisa materializar. A gente só conecta a nossa frequência com aquilo que a gente já está, aquilo que já está apontado, que já está pronto. E aquilo aparece, materializa na nossa vida. E é assim. Então, eu mantive a alegria, fiquei feliz, me senti leve em um momento, né? Depois de alguns minutos, depois eu atendi, eu pensei que eu ia cancelar, na hora que começou essa alteração, eu falei assim, se eu continuar assim, eu vou cancelar o atendimento. Me veio, não cancela. Você consegue, vai ser bom para você e para a pessoa que vai ter o atendimento, né? Que a pessoa está precisando, estava ansiosa para aquele dia, fica tranquila que você vai conseguir. Eu entrei em meditação para isso, porque às vezes já veio, tipo, cancela, aí eu cancelo. E aí, e realmente foi ótimo, né? Porque até dentro da terapia para a pessoa veio uns tons totalmente diferentes, que eu ainda não tinha feito. Então, ali era aquele estado ali que eu tinha que estar, aquele estágio frequencial, para poder, de repente, entender o estágio frequencial da outra pessoa, para a gente conseguir juntos, entendeu? Fazer um trabalho ali. Então, a gente sempre confiar e manter sempre o bom humor. Por quê? Hoje, tudo abriu. No dia seguinte, tudo abriu. Como se fosse aquele dia de tempestade de verão. Tem sol, fecha o tempo, que aqui na Suíça é impressionante.
Fecha o tempo, você está aqui, um sol lindo, você olha, daqui a 10 minutos está batendo porta, parece que o mundo vai acabar. Aqui é assim. Abriu todo o tempo. E eu cantando as mesmas músicas felizes de ontem, engraçadas e rindo. E aí eu vi que o meu estado emocional, o meu bom humor, acabou trazendo a melhor realidade que poderia aparecer. Então, a gente acreditar, mas não acreditar porque é Deus, é porque não você, acreditar em você, que você consegue manter o seu estado emocional, porque nós temos esse poder para a gente atrair ali para aquele momento a melhor coisa. Porque o normal é a gente se desesperar, ficar nervoso, nananana, e aí se a gente baixa, você baixou e você vai atrair semelhantes. Para o negativo, gente, quando você desce, é muito rápido. Pronto, é como se escurecesse tudo. Entendeu? Mesmo quando tá assim, tem jeito. É um pouquinho mais de trabalho e energia, mas dá. Vai para um banho. Primeira coisa, quando eu tô coisada, vai para um banho, faz um chá. Faz um chá de qualquer coisa que você tem em casa, boldo, manjericão, café. Pode até ser. Café você faz defumador, né? Mas eu já vi gente falando que toma banho de café. Botou um pouquinho de pó de café na água. Não tomou o café todo preto, mas botou um pouquinho de pó de café na água. É a frequência. Alecrim, arruda, pontinha da, da espada de São Jorge, vai na fé, joga, tem uns, né, que se dá, vai olhar, tem um que pode botar na cabeça, outros de pescoço para baixo. Passa sabonete, tem um sabonete de coco que eu trouxe do Brasil, da Granado, também acho que tem agora da Febo. Toma um banho de coco, tem sabonete de enxofre, aquele sabonete preto africano, que você compra um monte de qualquer casa aí, agora também de natural, não precisa ser mais sempre. Antigamente era loja de produtos de Umbanda, né, espirituais, agora não, tem em casa natural, eu compro online, em farmácia normal. Então, toma um banho desse, muda a frequência, ou seja, corta do seu corpo todas as conexões. Não é que um banho é energético, não. A frequência do banho que a gente toma, ele corta as conexões energéticas com essas situações que a gente estava procurando e não queria. Vamos dizer, outro cancela, cancela, cancela. Só que a gente está procurando no padrão inconsciente, porque a gente está tão assim, dentro do problema, dentro da questão, na tristeza, no negócio, perdido em pensamentos, ai meu Deus, se acontecer isso, acontecer aquilo. Não. Não vai acontecer nada, porque você não quer. Ontem, quando começou a vir esse turbilhão, eu falei, vai dar tudo certo. Eu tenho, eu consigo. Eu sou foda. Porque só tem eu para mim, né, gente? Então, eu sou foda. Então, eu fico. Desculpa, mas eu tenho que falar. Porque só que há muitos anos, a vida toda quase, praticamente, que eu que tenho que me levantar sozinha. Então, eu consigo e vai dar tudo certo. Eu sei que vai. E hoje, miraculosamente, deu. Então, confia. Sintoniza na melhor realidade que você puder. Mantém, não deixa a chegar no fundo do poço, que para não dar mais trabalho, começou um processozinho, para, respira, qualquer lugar que você esteja, fazendo trabalho, vai para o banheiro, faz um som nasal, faz o comando Atlântico, que é isso aqui. Quando você faz isso aqui, ó, já mostrei para vocês, né? O dedinho assim, os dois dedos assim primeiro, um você vai virar para baixo e outro para cima. Você pode ser qualquer lado, tá? Você faz isso aqui. Quando você faz isso aqui, né? Um aqui, tipo, uma mão na altura do primeiro chakra e outra aqui no terceiro olho, né? Que eu faço sempre até assim. Isso é um comando para o corpo de alinha os chakras, ou seja, se centraliza. E eu faço ainda aqui assim. Atenção no coração. Respiro e começo a entonar os sons que vierem. Estou no banheiro, estou no trabalho, no banheiro não dá. Vibrou. Quando vibrou, a pineal vai saber que você está querendo relaxar, vai começar a mandar um monte de substâncias para que você relaxe. Então, não só olhar. A gente está muito no emocional, ai, não sei o que, energético, não. Físico. Traz atenção para o físico. O físico ajuda o energético ajuda o físico. Sempre um vai interferir no outro. Então, o humor é que vai ajudar a gente a subir a frequência. Tá difícil de rir? Tá difícil de achar uma coisa engraçada? Vê coisas engraçadas, assista coisas engraçadas. Eu vivi isso em 2020.
como eu repito, assista stand-up, se force a rir. Eu sei que às vezes não dá. Então, insiste, insiste. Uma hora você vai começar, vai desistir, vai rir. Quando você tá, tipo, meio assim, e você vê uma comédia, aquela comédia parece um saco. E outro dia você tá super feliz, você vê, você fala, nossa, como era engraçado, eu não achei. Força, porque o corpo vai entender que você tá bem. Então, você força. Então, eu forço que eu tô bem. Então, aquele dia, me alimentei melhor, para me forçar a sentir melhor, fiz o meu shot de gengibre com curcuma, com pimenta, com limão, com um monte de coisa. Se força. E saiba, porque quando você está se alimentando melhor, você fala, eu estou fazendo por mim. Eu estou ajudando o meu corpo. Desculpa, as minhas glândulas. Eu estou me dando suporte. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Copo d'água, tudo que você souber. Ah, mas aí na hora a gente não lembra. Escreve, eu tenho tudo escrito. Afirmações, coisas para fazer o copo d'água, um copo de água, um copo de luz, um copo de água, um copo de luz, um copo de água, um copo de luz. Foi uma canalização até da Neva que ela passou, e eu fazia isso direto, faço. Mas eu faço agora mais rápido. Estou bebendo luz e visualizo a luz lá dentro, bebo e sinto a luz se espalhando dentro de mim. Uma água de boa qualidade, um filtro de barro, boto uma pedrinha na garrafa, uma pedrinha de quartzo, alguma coisa, uma ametista, um quartzo rosa, né? A maior parte dessas cristais são água. Então, assim, se ajude. Se ajude. Você é o seu primeiro amigo. A gente veio sozinho e vai sozinho. A gente tem amigos? Tem. É para chamar e pedir ajuda? É. Mas se não tiver, no horário de trabalho, todo mundo trabalhando, todo mundo ocupado, se ajude. Você é o seu primeiro amigo. Amigo. Você é ali naquele momento que vai estar por você. Então, escreve uma listinha de SOS. Ah, incenso de arruda. Ah, ponta você pode pegar também uma folha, né, de espada de São Jorge, né? Tem gente que bate em cima. Você pode pegar a galho de arruda, a galho de alecrim, bater no corpo, como fazer as benzendeiras. O que eu estou fazendo isso? É a mesma coisa que o banho. Estou desconectando todas as conexões, aqui atrás da nuca, principalmente. Ai, está muito pesado, com dor de cabeça. Cânfora. Não tem cânfora, Vic Vaporub, sei lá, alguma coisa que tem esse cheiro. Aqui atrás da nuca. Aqui. Aqui desconecta e afasta, como se fosse cheiro de alho. Afasta as frequências mais pesadas que ficam aqui atrás da gente, pegando aqui no hospital. Então, assim, nós sermos os nossos primeiros socorristas. SOS, a gente. Eu guardo um vidro aqui, eu tenho um portalzinho da floresta aqui atrás da minha porta. Eu tenho um vidro, sei lá, acho que de azeitona grandão assim. Ele tem 20 centímetros. E eu peguei um monte de erva que eu tinha. Isso também pode ser alho, Nita, também. Obrigada. Vários tipos de fumaça, né, gente? Alho, casca de alho, eu tenho muita casca de alho. Café, como eu falei, tem várias frequências que você vê que você né, se frequencia ali, arruda, etc. Mas esse pote, minha amiga me ensinou que ela faz. Pega toda a erva que você tem em casa. Eu peguei ervas de tomar chá, essas coisas. Tudo quanto é erva verde que eu tinha em casa, seca, eu coloco nesse pote. Aí colocava botei umas pedrinhas, uns cristais, pedra mesmo de rua, tipo essas pedras aqui que eu acho na cachoeira, que eu falo que é pedra xamânica, que é preta e branca, assim, sabe? Coloquei pedra e coloquei alecrim seco, casca de alho, tudo boldo, casca de árvore, né? Algumas tipo unha de gato. Coloquei tudo ali que eu tinha um pouquinho de cada, porque eu tenho muita, muita erva, eu tenho umas 80, 100 ervas, sem brincadeira, dentro do meu armário. E coloquei em cima pétalas de rosas, né? Porque sempre o rosa é o amor, né? O branco é o amor puro, o vermelho é o amor paixão. Essas coisas que a gente sabe. Coloquei em cima, fechei tudo ali e tampo o vidro e deixo energizando ali. Botei um cristal em cima também. Botei lavanda, obviamente. Deixei ali energizando. Naquele portalzinho ali, que é o portal para a floresta. Quando começa a dar esses piripaques, geralmente, agora eu estou um pouquinho relaxada, mas geralmente eu fazia sempre uma vez por semana. Não precisa fazer aquele banho, gente. Não precisa. Pega um pouquinho só da informação, bota numa chaleirinha, aquela assim de água, ou de leite, na leiteirinha assim, ou numa panelinha pequena, aquela de esquentar uma madeira de criança. Bota um punhadinho só, não precisa nem botar muito. Esquentou a água, ferveu, tampou,
deixa um pouquinho ali, né? Vai tomar teu banho, passou na peneirinha, jogou numa jarrinha, né? Pode ser aquelas de 1 litro, não está nem muito grande. Levou para o banho, encheu, completou com a água do banho, pode completar também com água magnetizada. Terça-feira, se você quiser dar um pulinho no meu canal, tem. Pode botar um pouco de água magnetizada para potencializar todas as ervas que estão ali dentro também. E joga. Tem uns que não pode estar da cabeça para baixo. Eu jogo, mesmo que eu não jogo na cabeça, eu jogo aqui no pescoço, tá? Aqui atrás. Mão direita do lado esquerdo, mão esquerda do lado direito. Acabou. Pode secar depois. Aqui é frio às vezes, então não dá para deixar secar no corpo. Se está no calor, deixa. Isso já é um cuidado com a sua energia. Como a gente falou lá no primeiro bloco, cuidado dos terapeutas. Ser terapeuta é ter responsabilidade energética, né? A gente está aqui no curso para facilitadores, ou seja, para terapeutas, facilitadores, ativadores da multiterapia de conexão cósmica. Então, assim, cuidar da energia. Para quê? Para subir, para a gente ficar alegre mesmo. A gente manter o bom humor e sabe que vai dar certo. Tá tudo, você está realmente no olho do furacão, tá? Você tem que ter consciência. Quando está tudo girando em volta de você, dando um monte de coisa errada, aquela vida está um caos, fica no centro, porque quando você está no centro do furacão, tem aquele filme Twister, já viram? Você está ali no centro do furacão, você está olhando o furacão todo. Você está ali calma, um silêncio só, e o furacão está em volta de você. E você está ali. E quando cada vez que você vai tendo mais consciência, você vai vendo que você que está gerando o furacão. E se você gerou o furacão, tem um motivo de aprendizado nisso. E eu aprendi ontem. Meu grande aprendizado ontem foi, mais uma vez, que eu já tive várias vezes assim, mesmo no caos, mantenha o bom humor. Tome suas atitudes, mantenha o bom humor e cuide das suas emoções. Cuide dos seus chakras. Cuide dos seus hormônios. Senão vai tudo ladeira abaixo. É fácil para você falar. Não é tão fácil. Às vezes eu nem admitia isso, porque eu tinha problema até de fazer afirmação. Agora eu vou. Estava caminhando, como eu falei para vocês, na floresta semana passada. E estava o meu joelho doendo já. Meio que às vezes ele falhava, né? Também por causa do meu peso. Agora, um calor do danado, um caminho bem turbulento. E eu lá caminhando, falando. Eu caminho pela vida com força, leveza. O que mais que eu falei? E alegria. Eu caminho pela vida com força, leveza e harmonia. Eu caminho pela vida com leveza, preciso de muita leveza, força e alegria para manter aquilo ali, para não ficar meu corpo achar que eu estou sofrendo e começar um monte de dor. Porque é isso que acontece muitas vezes. A gente, ai meu Deus, eu não aguento. Porque eu tô com dor. Você fica confirmando isso para o teu corpo, está programando isso. Essa semana no grupinho da gente, a gente teve uma questão do Paracelsus, né? Umas informações do Paracelsus, também vindas do professor Joel, do alquimista também, do Paracelsus. Eu já tinha visto um filme que citava o nome dele, que eu vi, nossa, ele era um alquímico, esse homem era desperto. Ele era das escolas, né? Vamos dizer assim, herméticas, provavelmente. E aqui ele nasceu na Suíça. Ele nasceu em Einsiedeln, que eu vou lá. Provavelmente na semana que vem, que essa semana está chovendo. Tem um caminho para fazer ali, né? Tem a casa que ele nasceu. Então, assim, essas pessoas trouxeram uma informação naquela época muito, muito valiosa, de que nós temos o poder sobre o nosso corpo. Ele atendeu muitas pessoas da realeza, inclusive, que afirmavam que estavam doentes, que estavam isso, era aquilo, e falavam, porque eu tenho uma toxina aí que me mata todo dia, isso aqui. Ele falou, presta atenção nas suas palavras. E ele curava as pessoas somente mudando as palavras das pessoas. Em menos de um mês, 2 semanas. E já haviam resultados. 45 dias. É real. E essa ciência começou aqui. Depois ele foi para a Europa toda, e aí a gente tem a medicina germânica, tem várias coisas, né, que começaram tipo assim, esse conhecimento foi se expandindo. Então é isso que a gente está vendo agora. A medicina holística, né, de colocar tudo como um rolos, é tudo, não é só olhar só um órgão, não é só olhar um pulmão, não é só olhar um pé, é olhar todo o humano ali, o que está fazendo aquilo ali. É isso que a gente está agora trazendo essa consciência para o nosso centro,
para a gente saber o que que eu sou e o que que eu tenho capacidade de fazer ou não, tá? Então, essa é a importância do humor, de curar o seu campo, de equilibrar os seus hormônios. Assim. Eu já contei a história, vou contar de novo, de uma moça que estava com câncer praticamente já metástase, né? Já tudo lá. E falaram que ela, tipo, vamos tentar fazer, claro, né? Também para poder ganhar umzinho, que a gente sabe. Vamos fazer uma cirurgia para ver se melhora a sua qualidade de vida. Babá, babá. E ela ficou em casa. Estava marcado uma semana depois. Ela ia fazer o último exame e fazer a cirurgia. E ela falou: quer saber? Eu vou morrer. Ela foi na época na locadora e alugou todas as comédias que ela adorava. Ela gostava de comédias antigas, tipo Charlie Chaplin, eu acho, até que estava na matéria. Um monte de filme. Ela pegou vários filmes, levou aquele bando de filme e ficou rindo dentro de casa, trancada, uma semana. Rindo de manhã à noite, vendo todas as comédias que ela queria, comendo ali a pipoca dela, fazendo a vidinha dela, comendo o que ela queria ali, e rindo, 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 rindo. Uma semana. A gente fala que são duas, mas eu vi uma vez um negócio que estava uma semana. Uma semaninha só, não estava nem duas. Foram fazer um final para ver se acho que ela tinha, se tinha alergia a alguma coisa à anestesia, eu não lembro, não lembro direito o que foi. E não tinha mais nada. Cadê? Ela não tinha mais nada. A importância do riso é essa, de curar. Antigamente, né, os antigos, a minha avó falava, rir desopila o fígado, que o fígado é raiva, né? Na época eu não sabia disso, a avó não sabia disso. E você ri, você limpa o fígado. Só que, na verdade, você limpa todo o seu sistema. Porque um riso bem dado te eleva até a sétima dimensão, nem que seja por um segundo, uma fração de segundos. Então, essa é a importância. E esse humor hoje, a gente está conectando lá. Hoje, a intenção de conectar esse humor no humus, no úmido da terra. A gente trazer a importância para dentro do nosso cardíaco do que realmente é ser uma pessoa, na verdade, não só alegre, mas satisfeita. E eu estou falando para vocês de uma situação que aconteceu comigo de, como se diz, extremos. E é somente no extremo que a gente vai conseguir chegar no caminho do meio. Um verdadeiro caos, eu pulei. Não, vou me alegrar totalmente, depois eu me senti aliviada. E isso gerou hoje uma outra realidade na minha vida. Fernando Thomas. Não foi só na minha cabeça, não é coisa da minha mente que eu criei, que eu inventei, não. Coisas aconteceram. Que realmente o negócio abriu totalmente. Então, assim, eu estava pensando até pensar, eu nunca na vida peguei dinheiro emprestado. Eu cheguei até a pedir, falei, não, desculpa, não precisa, porque a gente já tinha resolvido tudo. Entende? Então, assim, claro, ajuda de outra pessoa, sim, veio de outra pessoa, que não via nesse momento, mas veio. A gente já sabia que ia ter, mas não estava acontecendo, e não precisou nem pedir. Isso que foi mais incrível, não precisou nem pedir. Então, assim, acontece, confia. Ah, porque é fácil, então, Cissa? Não. É porque, assim, eu já passei por muitos outros níveis até chegar nesse nível que eu tô agora. Não é que é confortável. Não muda muita coisa, gente. Muda ou não muda. O que muda é a visão sua quanto ao mundo. Entende? E eu tô saindo aqui desse fruzoé aqui, para me jogar no vazio, criar minha nova geometria sagrada, como a gente tinha falado, né? Eu vou criar uma nova geometria. Vamos lá, da nossa cocriação. Uma nova geometria, de um novo momento totalmente diferente. Criar uma nova geometria. Aqui eu tenho uma geometria, vou sair, vou criar uma totalmente nova. No Brasil. Ai, mas todo mundo tá aí, ninguém quer vir nisso aqui. Sim, tem muita gente que fala que eu sou louca. Ai, meu Deus, não faz isso. Não, vou fazer. Por quê? Porque não sou eu, ego de André, que quer ir.
Se o ego da Andréia estivesse comandando, eu ficaria aqui. Aqui é muito confortável. Eu posso ficar usando o sistema da Suíça, não preciso nem trabalhar, na verdade. Tem que fazer umas economias, sim. Vai ter que diminuir e apertar um pouquinho o cinto. Mas não. Posso trabalhar um dia na semana. 2, eu completo meu salário. Não preciso trabalhar que nem antes. Dá para ficar aqui? Com certeza. Tranquilamente. Mas eu sei que não é aqui o caminho. Eu sinto que não é. Eu sei que não é. E se eu for contra todos os sinais que estão aparecendo, eu sei que não vai dar coisa boa lá na frente. Por quê? Tá tudo indicando. A gente tem um plano divino, certo? A energia toda está sendo jogada para um lado. Está sendo tudo criado para lá. Ah, não, eu quero ir para cá. Ah, mas o caminho não está pronto, menino. Está cheio de buraco. Vou ter que fazer correndo jogar o asfalto em cima dos buracos todo. Porque estava tudo sendo caminhado para cá. A gente pode cocriar o que quiser, atrair o que quiser, sim. Mas a gente tem que fazer com sabedoria. Tudo na vida. Isso, quando você ancora, quando você está em conexão com a mãe, quando ela sabe, porque assim, a gente vai mudando a frequência durante a vida, certo? Se a gente não está ali ancorando o tempo todo, ela já não reconhece o nosso sinal magnético, eletromagnético. Ela não reconhece, como se ela não soubesse realmente a frequência que você está emanando, quem é você de verdade. Vamos dizer assim, tá? Por uma forma muito poética, tá? Que na verdade é uma conexão ali tecnológica. Mas assim, você mudou a frequência. Você não tem a mesma frequência que você tinha 10 anos atrás, certo? E há 10 anos atrás vamos dizer que você era uma pessoa que estava ali mais na terra, se ancorando, botando pé na natureza, falando com a mãe Gaia, estou aqui, nananã. Conversar mesmo, conversa com Deus, conversa com a mãe, né? Conversa com o pai, conversa com a mãe. Desconectou. Chinelo o dia inteiro, dentro de casa, sapato, não vai mais na natureza. Então, assim, é como se a mãe não tinha conhecesse mais. Então, o fato da gente botar o pé no chão, ativar nossas energias, né? Como a gente está fazendo aqui, nossos potenciais. Conecta de novo com a mãe. Ela sabe quem é você. Porque a gente tem um ponto que a gente sabe embaixo dos pés, a estrela da Terra, né? 50 centímetros abaixo dos pés. Ah, tô no 10º andar. Isso faz com que a sua estrela desça até mais um pouquinho para se conectar. Está lá embaixo da Terra. Você pode visualizar que você está aqui no prédio no 10º andar. Você pode visualizar que você está em cima da grama. E assim estará a sua energia, né? E você tem um ponto aqui na frente do cardíaco, que são os pontos de dentro aqui do tórax, né? Aqui em cima, deixa eu pegar aqui. Cadê a bolinha? Aqui em cima você tem uma estrela, que é branca, tá? Essa aqui é um taquião verde. Aqui embaixo você tem a estrela da Terra, né? Aqui embaixo, tem a estrelinha da Terra. E tem o centro cardíaco, que é onde aparece, que forma todo o tórax. É daqui que sai essa energia. Então, se eu ativo esses 3 pontos, você ativa todo o tórax. Ele começa a vibrar e a se expandir de uma forma diferente. Então, você ficou ali, conectou com a mãe, conectou a estrela da Terra e está sempre ali, colocando o pezinho no chão, ela sabe quem é você. Ela te conhece, você conectou de novo. Como se tivesse passado um WhatsApp para a mãe. Passou uma informação ali para a mãe. Ó, tô aqui, tá? Esse é o meu novo número, hein, mãe? Isso aqui mudei o WhatsApp, eu tô aqui. Ah, você quer esse aí? Uhum. Então, vamos lá. Agora, quando você caminhando comigo, em conexão comigo, né, ali sempre conectadinho, eu vou saber quem é você, eu vou estar aqui debaixo olhando a tua energia e ver a energia lá que está vibrando com a tua e consigo te encaminhar melhor pela tua estrela da Terra para você ir para o ponto certo que você tem que ir, que está ali ressonando com você. Porque eu sei que ali você vai. Então, a gente tem que se abrir. Por que é importante estar no agora? Porque quando eu estou agora no meu corpo, eu consigo sentir esse chamado. Aquela coisa que o mundo vai, como é que é? Tudo vai dar certo, o mundo não sei o que, o Deus vai ajudar enquanto eu andar distraído. Esse distraído é você estar sem pretensão nenhuma, sem estar. O distração, o que é? É a contemplação. Não é distração de, tá. Porque eu tenho uma amiguinha que ela parece que ela fumou um baseado o tempo todo, mas ela não fuma, ela detesta. Mas ela tá assim o tempo todo. E ela só anda meio que perdida na vida. Perdida mesmo. Ela vai para um endereço, ela não sabe se localizar, ela sabe nem olhar direito se ela ficar olhando direito o celular, ela não sabe acompanhar direito, ela fica meio perdida. Mas quando ela vê, ela está na porta do lugar que ela queria estar. E isso acontece sempre com ela. Ela sempre chega com aquela cara de me perdi, mas eu cheguei. Porque ela está sempre aberta. Ela está indo. Ela está sendo levada, na verdade.
mas ela está ali no corpinho dela, não está pensando em um monte de coisa. Então, se a gente vai, tá aberto, tá ali no agora, tá na presença, você consegue sentir essa intuição, você consegue sentir essa, vamos dizer, esse magnetismo da mãe te levando. É como se fosse aquela folha de papel que você bota sei lá, um pedacinho de metal e vai com um imã embaixo, vai levando? Exatamente assim. Então, se você está caminhando, hoje eu quero ir por aqui, não, eu sempre vou por aqui, ali é meio estranho, isso aqui. Vai, sentiu aquela primeira vontade? Vai, porque essa é a intuição. Aí o que a gente faz? A gente coloca, ai meu Deus, mas ali é perigoso. Não, mas ali sempre tem engarrafamento. Ah, não, acho que ali não. A gente já colocou mental. Aí depois a gente não sabe, a gente fica tanto na mente, depois não sabe se foi uma intuição realmente que veio daqui ou se foi um grito do ego. Ai, agora não sei se foi meu ego ou se foi eu mesmo. Ai, meu Deus, agora não sei mais. O que foi que eu pensei quando eu pensei nisso? Eu estava pensando o quê? Que eu ia sair daqui, que eu ia conseguir sair desse engarrafamento? Ai, não sei mais. E aí a gente fica perdido e acaba não fazendo. E às vezes, gente, o fato de passar naquela outra rua, nem tinha nada, alguma coisa na terceira dimensão, tá? Aí, segui minha intuição, não tinha nada ali. Tava a mesma coisa. E tava engarrafado. A gente tem que entender que não é só a terceira dimensão que a gente está vendo. Tem várias dimensões. Falam que a cada 3 metros tem uma outra, nova, né? A gente faz isso aqui, ó, praticamente tem uma lá, outra aqui, outra aqui. Não, tipo assim, não, a cada 3 metros, desculpa, mas ela se entrelaça, é por isso que eu tô falando a cada metro. Mas, tipo, você tá caminhando a cada 3 passos largos, ou 4 passos, mais ou menos, que dá uns 3 metros, tem uma realidade nova. Você tá adentrando uma outra realidade, de tantas realidades que existem. Então, você sabe que quando você passar por ali, você vai estar passando com a tua energia em várias realidades. E aí a gente pode estar resgatando coisas, ajudando pessoas ou seres que a gente não sabe. Então, sentiu a vontade, ai, não sei o quê, tomei um golpe, ou então perdi dinheiro, não preciso, não tem motivo. Eu também não sei, mas por quê? Eu mandei uma caixa para o Brasil de livro, paguei uma fortuna, e o negócio do correio, acho que a moça botou o número errado, não mandou para meu irmão olhou, já estava voltando a caixa. Chegou aqui, eu tive que pagar mais 50% que é retornado. Por quê? Não sei. Eu tenho duas escolhas. Posso ficar zangada, revoltada pelo dinheiro que já foi, que não vai adiantar chorar pelo leite derramado. Posso sentar, não sei o que, não, mas tipo, posso ficar reclamando, ai, putz, não sei o que, pra quê? Pô, eu tô sem grana, nananana. Posso ficar nessa? Vou falar, cara, deve ter algum motivo que eu não sei. Por quê? Pode ser todos. Fiz bosta. Não pensei 2 vezes, eu não falei com meu irmão antes, então, mas já aconteceu. Por que essa caixa? A caixa ainda tá cheia de enrolada foi de papelão, já tá com plástico, tá ali na sala. Não sei. E livro é um monte de informação, né, gente? Por que ela teve que passar para outro lugar, pegar e voltar para cá, para voltar para o Brasil? Ou então, os livros eu vou deixar aqui. Não sei. E eu provavelmente nunca vou saber. Mas eu decidi não me aborrecer com isso, porque não vai adiantar de nada. Porque quando eu ficava nesse estado nervosa, parecia que meu cérebro ia explodir. E isso desconecta a gente totalmente com tudo que a gente possa estar para receber de bom. Porque vibra totalmente diferente. Assim como o dinheiro. O dinheiro é uma energia de alegria e movimento. Se a gente se preocupa com ele, ele foge. Era ontem quase que eu estava entrando no... Eu não estava na preocupação, eu estava entrando em um processo de insegurança, de medo, né? Que é medo, insegurança é um medo, do que poderia acontecer, que não estava acontecendo. Poderia acontecer que vai acontecer, tipo, agora no início do mês de agosto, agora no final desse mês, agora desse julho, né? Que vai no semana que vem, sexta ou segunda-feira, sei lá. Mas não estava no ontem. Para que eu estava jogando para amanhã? Aí eu caí em mim. Calma, você está no agora, você está bem. Você tem tudo o que você precisa agora. Você está bem. Você é rica, porque você tem onde dormir, você tem o que comer, você tem onde tomar um banho gostoso, quentinho. Você tem uma pessoa que te ama do seu lado. Tá tudo bem. Por isso que muita gente tem crise de pânico, né? Tá tudo bem. Não tem nada.
Você já fez o que você poderia fazer. Agora solta. E me alinhei. Isso, gente, pode fazer assim. Então, o humor salva vidas. A sua e de outras pessoas também. Você pode ir lá e ficar nervosa e querer esganar. Tá? A gente pode fazer agora, de repente, um alinhamento para trazer as raízes, tá? Eu não ia fazer, não. Eu estava pensando em entrar em outro papo e me ver agora a informação. Tipo, faz um enraizamento. Então, eu obedeço. Tá? A gente vai fazer aqui. Deixa eu tirar aqui o cancelamento de ruído do... Senão vocês não escutam a musiquinha que eu vou colocar. E vamos fazer só rapidinho uma... Já sei até a música que eu vou botar. As músicas engraçadas que eu estava escutando hoje ainda estão aqui no meu celular. Aqui, vamos lá. Vou tirar aqui o cancelamento de ruído, que provavelmente vocês não estão escutando. Agora, vocês estão escutando. E a gente agora acha uma posição confortável. Você pode deitar, não tem problema se você estiver cansado. Inspira profundamente. Faz um som nasal. Você pode usar o comando Atlante de se alinhar. Levar as mãos ao cardíaco, ao seu centro. Visualizar à sua frente uma bola de luz. Essa bola de luz se conecta ao seu cardíaco que se abre. Inspira. Visualiza acima da sua cabeça a estrela da alma, cerca de 50 centímetros acima da sua cabeça, uma enorme bola de sol, uma bola de fogo como um sol. Branca, dourada, amarela, como ver na sua intuição. No peito também pode ser um sol dourado. E abaixo dos seus pés, a 50 centímetros abaixo dos pés, sinta-se em cima da grama. Outra bola de luz. Você inspira. E agora, essa energia no seu coronário começa a descer como se fosse uma chuva de luz dentro de você. Passando pela pineal, hipófise, tireoide, timo, coração, estômago, intestinos, útero, próstata. Primeiro chakra desce pelas pernas, joelhos, tornozelos e se localiza nos pés. Você todo iluminado, iluminada. Recebendo essa energia até os seus pés. Que agora, da sola dos pés, começam a surgir raízes lindas, brancas, luminosas, que entram na terra. E agora,
essa luz que desce dentro de você começa a deixar a sua coluna mais reta. Essa luz acima de sua cabeça começa a se expandir como galhos, como uma árvore. E você se torna um tronco. Você é uma árvore. E você sente as suas raízes. E você se vê agora em uma colina, como dizem, uma árvore búdica. Aquelas árvores que ficam sozinhas em cima de uma pequena colina, um pequeno morro, ou uma elevação em um terreno, que é onde tem pasto, as vacas usam a sombra, deitam em volta. Você vem e se senta. Coloca o seu chakra básico na sua base, na sua raiz. E você encosta em você mesmo, se conectando profundamente com as suas próprias raízes. Você inspira, o dia está agradável, só que a terra embaixo de você começa a se mover, como se fosse uma areia movediça, e você não se desespera, pois você sabe que a árvore é você, e ela está ali para te ajudar, te auxiliar. E como se fosse uma banheira quentinha, você começa a afundar até o seu pescoço. Você não fica preso nem presa. Você somente entra nesse banho de terra. E embaixo de você, o que te acomoda e te segura ainda, com a cabeça fora da terra, são as raízes. E você é totalmente relaxada, relaxado. Os seus pés, a sola dos pés também, tocando as raízes da árvore. Começam a liberar também as suas raízes, que se entrelaçam na raiz da árvore. Seu chakra básico, na altura do cóccix, onde dizem que antigamente tínhamos uma pequena cauda, dali sai uma energia também, que também se entrelaça nas raízes da árvore. E você cada vez mais relaxa, cada vez mais você se torna a energia dessa árvore, que é uma energia que empodera, é uma energia de força e tranquilidade, a certeza de saber o que é, saber o fruto que dá, saber a importância do serviço gratuito, a sombra, as flores, as folhas, o tronco. E agora atrás de suas costas, na altura do cardíaco, uma outra luz se expande. E se entrelaça também com a sua árvore. Você respira. E você olha e sente
que do topo da árvore, da parte de cima da copa, pequenos cipós finos tinham descido próximo ao tronco. E esse cipó começa a tocar o topo de sua cabeça. E a luz se abre no seu coronário. E a energia do topo de sua cabeça começa a se entrelaçar com esse cipó, com essas raízes suspensas. Você sente uma pressão nas têmporas. E agora em seus pés, como se eles se tornassem um com as raízes. Você sente a profunda conexão das raízes dessa árvore com uma rede, uma teia de todas as raízes de todas as árvores que se conectam embaixo da terra, formando até uma esfera por todo o planeta. E você sente como se você estivesse conectado, não somente com seus ancestros, mas com a ancestralidade inteira, todos os seres que já existiram sobre essa terra. Você se conecta a essa rede. Todas as experiências, toda a sabedoria e toda essa rede de raízes se torna violeta. E nesse momento você diz ao seu sistema, às suas células, ao seu sangue, aos seus nervos, aos seus tecidos. Você diz 3 vezes: eu libero, eu libero, eu libero. Eu libero tudo que não pertence a mim. Eu libero tudo que eu não desejo mais em mim. Eu libero e eu solto. Eu solto, eu solto, eu solto. Tudo que tem que ser solto. E você sente da sua cabeça, passando pelo pescoço, tudo saindo. As mãos também. As mãos estão conectadas, como se estivesse segurando raízes, saindo pelas suas mãos, purificando as mãos, os braços, do seu coração, do seu corpo, dos seus pulmões, da garganta, saindo, descendo, dos órgãos, todos os órgãos, intestinos, dos quadris, dos joelhos, dos tornozelos.
Eu solto, eu entrego, eu me liberto. Eu solto, eu entrego, eu me liberto. Eu solto, eu entrego, eu me liberto. Não importa o que. Padrões, pensamentos, comportamentos, sentimentos que eu não desejo mais em mim, que estavam entranhados em meus órgãos, minhas células. Eu me liberto de tudo, pois agora eu me abro a ser somente a minha energia, eu com minha essência. Eu estou renovada, eu sou nova, eu sou renovação. Eu sou o novo, eu sou a nova fase. E eu estou pronta para vibrar conforme a nova terra. E mãe, amada Gaia, me transforme. Me faça vibrar como você, mãe. Mude minha consciência e minhas células, minha vibração. Pois eu sou você. E eu me abro com todo o amor à mudança. E você sou eu. E você solta agora. Um som de alívio para que suas células saibam que você sim está aliviada. Você sorri. Que delícia, eu estou leve. Que delícia, eu estou leve. Que delícia, eu vibro mais rápido. Que delícia, eu vibro melhor. Pois a mãe emana um ritmo da evolução de cada célula, da consciência de cada átomo que possui, junto com você, mãe. Que agora, essa terra macia, úmida e molhada te traz novamente à superfície. E agora, das raízes, dos cipós que estavam conectados à sua cabeça, começa a descer uma luz branca que limpa todo o seu corpo de todo o resíduo da terra, como se fosse uma água deliciosa na temperatura do seu corpo, que te limpa totalmente. Que essa luz gostosa que te limpa começa a ser absorvida pela sua pele. Novos padrões do sol. Você sente a sua coluna dentro de cada disco da coluna vertebral recebendo essa frequência, ativando os seus discos solares de sua coluna. E você sente, visualiza a sua coluna se iluminando até a sua nuca, do cóccix até a nuca. E toda essa luz agora começa a ser irradiada para o seu cérebro, para os seus braços, para os seus pulmões, para o seu coração que se abre, para o seu estômago, intestinos, todas as glândulas, quadris, joelhos, os pés. Você toda se ilumina. E você leva as mãos ao cardíaco e diz: eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Eu sou alegria, eu sou bom humor. Eu sou satisfação. Eu sou o melhor.
pois eu dou o meu melhor. Então você passa a mão na cabeça, no corpo e sorri. E agradecemos a todos os seres, supraconsciências, agradecemos as árvores, a mãe, a terra, as raízes, agradecemos a nós, a cada célula do nosso corpo, pela vida, pela alegria, pela energia, pelo amor, pela luz e pela oportunidade de aqui ser e estar. Amém. Arro, em Lakesh. Eu espero que você tenha conseguido entrar em você. Você pode repetir essa meditação quantas vezes quiser e se sentir bem e deixar tudo ir. É mais do que hora de soltar. Muito grata e a gente se vê na próxima aula. Descanse e sorria.